mas não manda. Tá. Só grava. Vamos a ver. Antes de dar o título, vamos a ler o versículo de Mateus capítulo 21, versículo 18. De que serve isto? Isto nos vai dar uma forma de nós entender melhor como nós nos comportarmos diante desse tipo de pessoas e como nos comportar, como nós ter um crescimento apesar de que há uma atmosfera negativa. Amém? Apesar de que há pessoas que não têm fé. Certo? Escute o que diz em Mateus capítulo 21, versículo 18 até o versículo 22. Vamos a ler tudo. Quando tenha, fale amém. Amém. Bem, diz assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Este é Jesus. Ele estava com seus discípulos e disse que de manhã ele voltou para a cidade e ele tinha fome. Então, quando alguém tem fome, você não fique bravo. É natural. Até Jesus tinha fome. Verdade? Quando um profeta quer comer um churrasco, você não fique bravo. Ele também deve... A verdade. Bem, brincadeiras à parte, escute o que diz. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. Diz que só... que achou na figueira? Folhas. Ou seja, ele soube que aquele árvore era figueira por causa das folhas. De aquilo que se vê por fora. Certo? Preste atenção nisto. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou instantaneamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou instantaneamente a figueira? Jesus, porém, respondeu, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, prestem atenção nessa palavra, e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira. Escutem, volto a falar essa palavra. Não só fareis, é Jesus falando para eles, o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo. Como tem que ser a oração? Crendo. O recebereis. Então, agora sim vou dar o título do ensinamento. O título do ensinamento é E por que Jesus mentiria? É uma pergunta que tem uma resposta em si mesmo. Logo de você escutar isto, e por que Jesus mentiria? Há vezes que nós somos tão lógicos. Escutem bem o que eu quero falar para vocês. Essa foi a pergunta. O outro dia, quando eu meditava e dava esse altar na minha casa para meus filhos, eu disse esta palavra. Mas logo que eu disse a palavra, voltei ao outro dia a meditar na mesma palavra. E o Espírito Santo falou forte em meu coração. Porque eu comecei, meu Deus, mas escutei tanto sobre o monte que se avala para o mar, que está aqui. São coisas, vamos a falar humanamente, doidas, né? Você diz, é doido que um monte se mexa para o mar, ou se avale para o mar. E o Espírito Santo falou bem forte assim comigo. E por que Jesus mentiria? Uau! Isso me impactou de tal maneira que eu entendi que é impossível que Jesus minta em algo que ele fala. É impossível para Deus mentir. A ver se está entendendo. Jesus não desceria do céu, não deixaria seu trono de glória para vir a dar uma mensagem. Não, uma mensagem de vamos. De ânimo. Ele não pregava o ânimo do homem. Ele falava a verdade. Nós estamos tão acostumados. Escutem o que eu vou falar. Muito bem, ficar bravo com o que eu vou falar. A pregar mentindo, a não pregar uma verdade. Por quê? Porque nunca uma verdade é verdade se você não acredita nela. Está entendendo? Se eu prego algo e não acredito naquilo que eu prego, eu estou pregando
uma verdade, mas não é verdade para mim. É uma mentira para mim. Então, por isso o Espírito Santo, quando eu comecei a duvidar, disse, nossa, mas você já começa a catalogar, mas Jesus era Jesus, e eu sou pouca coisa. É o que o diabo quer que você pense. E escute bem nesta palavra. Significa então que Jesus não traz uma mensagem automática. Ele não está falando para seus discípulos para animar eles. Lembre, ele está discipulando. Ele está ensinando. Significa então que a mensagem de Jesus sempre é uma verdade. Para quem? Para ele. E para quem mais? Para aquele que acredita. Então, a ver se quero que me entendam. Enquanto eu não acreditar e eu falar, eu sou uma figueira cheia de folhas, mas que não tem fruto. Eu sou uma figueira com folhas, mas não tenho fruto. Porque a fé sem obras é morta. Então, Paulo o que estava querendo ensinar é, se você prega o que Jesus fala, mas não acredita naquilo que ele falou, então você não prega uma verdade. A ver se, isto é entre aspas, eu tenho que falar porque aqueles que estão escutando por WhatsApp vão dizer, porque... Não, quero que entendam, entre aspas, significa que, por que não é uma verdade? Porque não é verdade para ti. Então a pergunta do Espírito Santo, a mesma pergunta faz uma resposta. Porque o homem, a ver, quero que entendam, por que Jesus mentiria? Ou seja, nós sempre duvidamos por causa de que enchemos de perguntas. Quando alguém diz, a ver, alguém tem uma, eu falo, sempre que termino uma reunião, alguém tem uma pergunta, ninguém diz nada. Mas chega lá casa e no outro dia, profeta, aquilo que você falou no outro dia. E aí começam as perguntas. E o pior é que você não tem só uma pergunta. Você tem 1000 perguntas. 1000 perguntas. Diz, não, mas o que acontece é assim. Não, mas por que aconteceu assim comigo? E por que se Jesus falou isso, não acontece comigo aqui? E aí? É verdade ou não é verdade? Acontece contigo ou não? Chegou a ficar cheio de perguntas? Eu, muitas vezes, fiquei cheio de perguntas. E você pergunta, já não tem que perguntar a Deus. Você vai e pergunta para... Eu me lembro quando eu tinha 14 anos. E eu li o livro de Lucas. E eu falei para minha irmã, eu não entendi nada. Eu falei, eu gostei, amei o livro de Lucas. Mas eu não entendi nada. Por quê? Porque eu me apaixonei por Jesus, lendo o livro de Lucas. Porque como eu era criança ainda... Naquele tempo, quando tínhamos 14 anos, éramos crianças. Hoje em dia já não. Mas naquele tempo, eu era criança, ainda brincava com carrinhos e brinquedos e tudo isso. Eu perguntei para minha irmã, falei, mas Jesus... quando comecei a ler o livro de Lucas, para mim, Jesus era um super-herói. Eu via que era Superman, que ele era Batman, ele era tudo. Falei, nossa, uau! Eu comecei a ver os milagres caminhando sobre as águas. Aí outro tema, caminhando sobre as águas. Quem de vocês já caminhou sobre as águas? Ninguém! Ou sim? Você caminhou sobre as águas, filha? No começo do universo. Algum de vocês já caminhou sobre as águas? Atalaias. Ninguém caminhou sobre as águas. Por quê? Porque dissemos, não, Jesus é Jesus. Pedro era Pedro. Eu não. Por quê? Porque as perguntas não te deixam acreditar na verdade. Dúvida. Por quê? Porque você usa a lógica. Quando a verdadeira lógica seria uma só pergunta que tem resposta em si mesma. E por que Jesus mentiria? Por que Jesus mentiria? Por que Jesus deixaria o céu? Preparou nos séculos, antes da criação do mundo, para ele vir se manifestar e estar só 3 anos e meio com seus discípulos e falar tudo o que você pensa, acreditando, seja caminhar sobre as águas ou abalar os montes, se você crê, acontecerá. Amém. Oh, glória. Aleluia. Por que ele mentiria? Eu creio. Verdade. Ele não está dando uma mensagem para que você... Vamos falar...
Estou falando isto, escute bem, preste atenção, não quero insultar a ninguém. Não, ele não está pregando como nós a vezes pregamos para entusiasmar alguém. Aleluias. Jesus não estava ensinando seus discípulos dizendo: força, 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 você consegue, você consegue. Como hoje em dia pregamos nas igrejas, não, porque Deus vai fazer isso, mas você não vive, não acredita nisso. Então o Espírito Santo, quando me fala forte, me fala: por que Jesus mentiria? E isso abriu minha mente a entender a mensagem de Jesus. Jesus não tem uma mensagem, escutem esta palavra, ele não tem uma mensagem positivo. Como assim? Não, não é positivo. É uma mensagem de verdade. Não é nem negativo, nem positivo. É verdade. Simples assim. A lógica simples vai muito mais além da lógica múltipla que você tem. De que você precisa 1000 fatores para comprovar um. Você precisa, se Deus fala uma coisa, você tem que provar. E você tem que... Não, mas começa a procurar o que está errado nessa palavra. Jesus não precisava disso. Por isso, quem refutava o que Jesus falava? Os fariseus e os saduceus. Eles iam e cada palavra que Jesus falava, ele falava: mas por que Moisés falou tal coisa? Está entendendo? Por quê? Porque ele estava cheio de dúvidas. E aí está o principal inimigo do crente de hoje em dia. De nós como servos de Deus. Nosso principal inimigo é a dúvida. E a dúvida é aquela que suga a nossa fé. Escute bem. Suga e tira a nossa fé para nós não acreditar na verdade. A Bíblia diz isso no livro de Coríntios, onde diz: o Deus deste século, ele é aquele que cega o entendimento do incrédulo. De quem? Do crente? Incrédulo. Não, de aquele que não acredita. Então, é forte. Como o diabo cega meu entendimento? Ou seja, porque eu não tenho entendimento? Quando ele pode cegar meu entendimento? Quando eu me torno incrédulo? Quando eu sou incrédulo, ou seja, quando eu duvido, então eu sou alimento do inimigo. Eu viro alimento dele. A ver se você me entende. Quando você começa a duvidar e diz: este é meu filho amado. Opa! É forte isso. Por quê? Porque essa pessoa está alimentando o inimigo. E você me diz: profeta, isso tem que ser... Eu vou explicar. Biblicamente, você vai ver que o que eu falo é verdade. Significa que enquanto eu tiver uma fé como a figueira, ou seja, seja uma figueira com folhas, mas sem fruto, então eu não sou crente. A ver se está entendendo. Mas eu sou crente. Você é um crente, você é uma figueira, porque nós somos símbolo da figueira, com folhas. Mas se não há fruto, e o fruto é da fé, se não há fé, então você não é crente. Como assim? Escutem isto. E já vou ler algo. Ora, João capítulo 20, versículo 24, até o versículo 29. Ora, já todo mundo conhece esta palavra, mas escute bem. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Escutem. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma ou crerei. Como? Se não tenho uma experiência, eu não acredito. Eu preciso tocar. O que você fala para mim é mentira. Então, escute bem, continua. E 8 dias depois, então,
Quanto tempo passou? 8.